Boa noite! Está começando mais um Mulher de Fases aqui na sua Vale TV. Toda segunda-feira que tem programa é uma segunda-feira diferente, especial, porque é um dia para a gente se conectar com histórias interessantes, inspiradoras, mas principalmente para se conectar com você que nos acompanha por aqui. A gente está indo para o 8º programa agora e se você perdeu algum deles, é muito fácil de assistir. Vai lá no YouTube da Vale TV e acessa a playlist do Mulher de Fases. A gente tem todos os programas feitos até agora por lá e está muito legal de acompanhar o que está rolando por aqui toda segunda-feira. Hoje a gente tem uma bancada 100% masculina, porque é mês dos pais, e a gente quer trazer aqui para o programa pais inspiradores para servir aí de modelo para outros pais exercerem a paternidade de uma forma presente, atuante, conectada com seus filhos. Acho que falar de paternidade nunca foi tão importante, né? Para a formação do caráter das crianças, enfim, para formar adultos mais emocionalmente saudáveis. Eu acho que é fundamental um pai presente na vida dos filhos. Então, eu convidei dois caras aqui super especiais, que a gente já se conhece há bastante tempo. Nem dá para acreditar que a gente tocou em banda, fez muita coisa legal juntos. E a gente não imaginava que hoje a gente seria, assim, essas pessoas responsáveis, né? Pais de família, mães de família. Mas aconteceu e hoje eu vou conversar com eles aqui sobre esse nosso outro lado, né? O lado de pais e uma mãe, né? Então, deixa eu já apresentar para vocês quem é que eu trouxe hoje para conversar. O Fernando Nocha, no Mano, é juiz de direito há 20 anos, atualmente à frente da Vara de Execuções Penais Regional de Novo Hamburgo e diretor do Foro. Também, como hobby, ele é baterista das bandas Judes e Heinekens e é pai do Theo, de 4 anos, e do Inácio, de 8 meses. Bem-vindo, mano. Muito legal te ter por aqui hoje. Obrigado. E o Issur Có é pai da Isadora, do Gael, professor de séries iniciais e ensino fundamental formado pela Universidade Luterana do Brasil, e é músico, compositor, escritor. Foi vereador mais votado, né, da história de Novo Hamburgo. Garantiu uma vaga na Assembleia Legislativa em 2018. Exato. E no Parlamento integra a Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Exato. Bem-vindo. Muito legal ter vocês por aqui hoje. Muito legal mesmo, estou muito feliz. E esse violão, gente? Veio para relembrar os tempos, né? De música, né? Primeira vez que a Mulher de Fases está tendo música, entendeu? Acho que é uma coisa que tá aí uma ideia boa, entendeu? Vamos inaugurar, então, Vamos inaugurar uma nova fase do Mulher de Fases, com música. E assim, eu estava pensando, hoje a vida é tão corrida, né? Eu normalmente gosto de preparar muito o programa, pensar bastante no tema, fazer muita pesquisa. E a vida da gente a gente tá multitarefa, né? Sim. Cada vez mais a gente vira polvos, né? E fica abraçando Exatamente. várias coisas. E aí eu fiquei pensando, nossa, não consegui fazer tudo do jeito que eu gostaria, assim, né? Com toda a profundidade que eu gostaria. Mas, na verdade, eu acho que é legal também quando o papo flui solto, quando a gente consegue realmente conversar, assim. E aí, vindo para cá, eu estava pensando que a paternidade, ela foi se transformando muito ao longo do tempo, né? A nossa geração de pais e mães hoje, ela vem com uma vontade de fazer muita coisa diferente, né? De transformar muita coisa, de romper algumas barreiras culturais, de educação, de formas, né? De fazer as coisas. E isso é bem positivo, né? Quando a gente fala dos nossos filhos. Mas, ainda hoje, assim, no Brasil, e esse foi um dado que eu levantei, que é bem preocupante, a gente tem 11 milhões de mães solteiras, né, no Brasil hoje. Então, são 11 milhões de mulheres que criam seus filhos sozinhas, né, sem nenhum apoio, e isso é muito sério. Às vezes não tem o apoio do pai e tem o problema do pai. Exatamente. Que é o ex-marido, às vezes, que pode ter problema com drogadição, com alcoolismo, com violência.
Então, além de não ter o apoio, tem o problema muitas vezes. Exatamente. Às vezes, quando o pai está presente em casa, ele ainda é um problema maior, né? Maior Na ainda. medida em que ele é um mau exemplo, que ele demonstra com violência ou com até descaso com a família, exemplos muito nocivos para a criação de uma pessoa em formação. Exatamente. Então, eu acho que tem isso, assim, eu acho que a missão do programa de hoje, né, de conectar quem está de casa com vocês e com histórias de paternidade também é sobre isso, é sobre inspirar pais a realmente assumirem a responsabilidade com seus filhos e, às vezes, as pessoas pensam que eu não estou mais com a minha companheira, né, então eu não preciso mais estar responsável por aquilo. E, na verdade, não, às vezes a relação pode não ter acabado tão bem, mas o filho é para sempre, né? Exatamente. E muitas pessoas esquecem disso, né? Muitos pais esquecem Eu acho disso. que isso, desculpa até te interromper, né, Lu? Mas eu acho que nós estávamos conversando e muitas vezes o bastidor do programa, ele é tão interessante quanto o programa, né? Nós estávamos, vou entregar que a gente estava conversando um pouco fora do ar sobre referências, e nesse ponto eu acho que eu também penso sobre referência. Eu acredito muito, isso é uma constatação pessoal, talvez exista realmente uma explicação técnica, psicológica sobre isso, mas enfim, eu acredito muito que vai da referência de pai que ele teve. Muito do que um homem entrega, muitas vezes, enquanto pai, é da referência de pai que ele teve. Se ele teve um pai ausente, que nunca deu atenção, que nunca se foi presente, talvez, de duas uma, são dois extremos. Ou ele vai se tornar muito parecido com o que o pai dele era, de achar que aquilo não é importante e que ele conseguiu se criar sem a presença do pai e que ele pode refazer isso que o pai fez, ou pode virar também uma questão inversa e dizer, não, eu não vou ser o que o meu pai foi para mim, eu vou ser um pai presente. Mas eu acredito muito mais na primeira opção, que talvez essa referência negativa de um pai ausente diz, não, se não fez falta para mim, não vai fazer para o meu filho também. É verdade. Talvez haja uma explicação, né? Freudiana sobre isso. É bem plausível essa acho que ponderação, sim. né? Eu às vezes me pego fazendo coisas que meu pai fazia, ao natural, e especialmente isso a gente ouve de referência de parentes, né? Ao natural, tu age como se fosse um retrato atualizado do pai, né? Até porque é um retrato atualizado do teu pai, né? Vamos combinar, né? Então acaba que a gente, né, aquela referência, ela é introjetada na gente de uma forma que não tem como se tirar, né? Se foi, como a gente teve sorte de ter pais presentes, pais que nos davam exemplo, que nos davam conselhos e nos davam um caminho a seguir, eu não tenho dúvida que quando da fase adulta a gente vai externar coisas que eram exatamente o comportamento que ele nos introjetou. E, ao mesmo tempo, né, a gente é humano e falível, a gente identificava defeitos, falhas na conduta de um e de outro e também serve como coisas a não serem seguidas. É né? como a música do Legião, né? Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, né? Exatamente. Você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo. São crianças como você. Só para interromper, né? O que você vai ser quando você crescer. Eu não podia deixar da gente fazer essa palhinha aí. Não, vou começar a fazer isso. Vou lembrar de músicas largo pra ti, daí tu já Larga a toca frase, um a gente pouquinho, faz. a gente faz. Tua Mas aqui é bola violeiro também, aqui Sim, arrisca mas também ele na me viola. falou que ele tá Baterista, agora... violeiro. Que ele Homem foi toca pra tudo quanto é nessa... lado. E juiz nas horas vagas, né? Juiz nas horas vagas. Eventualmente. Quero falar um pouquinho sobre a paternidade de cada um, assim, como foi como isso bateu em vocês, assim. Mano, as mulheres, né, a gente vive a maternidade de uma forma orgânica, né? É a gente que gera, né, e a gente vive a mudança do corpo, a mudança dos hormônios. Durante 9 meses a gente vai se transformando, né, fisicamente, emocionalmente, estruturalmente, em todos os sentidos. E o pai, ele fica olhando tudo, né, de fora, espectador, né? Como é que foi pra ti, assim? Quando é que caiu a ficha, assim, nossa, agora eu sou pai? Eu acho que realmente o momento em que tu vê a criança
saindo da barriga ali, naquele momento do parto, tu ouve o choro, é uma explosão de sensações assim indescritível. Claro que a notícia da gravidez, a visualização da barriga crescendo, o primeiro chute, o coraçãozinho na ecografia, tudo são momentos assim indeléveis na nossa história, mas realmente, para mim, bateu muito no momento do primeiro choro, da primeira visualização. É algo assim que me chama na memória de uma forma muito profunda. Eu acho que durante muito tempo da minha vida eu não quis ter um relacionamento mais fixo, não pensava em paternidade e assim como acontece com a mulher, talvez até um pouco mais cedo, mas acabou batendo em mim. Assim, eu já estava com a minha esposa há alguns anos e eu que comecei a meter pressão para que a gente, então, tentasse engravidar e viesse a constituir a família, a ampliar a família, né? E aí, então, realmente, o lado biológico então estava completamente preparado, o psicológico estava pronto para receber. E aí, então, realmente só faltou acontecer e quando aconteceu, nossa, foi algo transformador, não tenho dúvida, e muito impactante, assim, uma forma que eu não precisava de uma filmadora lá, de um telefone filmando para ter a imagem gravada para o resto da vida na mente, assim, na retina. É demais, né? E para ti, Sur, tu sempre teve o desejo de ser pai, como é que a paternidade chegou assim na tua vida? A paternidade, na verdade, chegou na minha vida apesar de jovem. Eu tinha 29 anos quando a Isadora nasceu, eu tinha 28 para 29, isso foi até tardio para mim. Eu já queria mais cedo ter filho, com 25, 26 anos eu tinha muita vontade. Mas não encontrava também condição adequada num relacionamento que me desse a certeza de que nós teríamos condições, muito mais do que ter um filho, de gerar uma família. Uhum. Que são duas coisas um pouco... São bem diferentes, né? Não necessariamente, elas são parecidas, mas não necessariamente uma está relacionada 100% à outra, né? Então, eu precisava disso, né? De uma certeza, de uma responsabilidade. Então, chegou o momento, eu entendi que era o momento adequado, a pessoa certa. A Daya tinha 20 anos na época, imagina, né? Então, a gente estava com 2, 3 anos de namoro e decidimos, olha, vamos ter um filho. Eu tinha recém saído do quartel da Força Aérea, tocando na noite, tentando me capacitar enquanto professor. Então, foi um risco muito grande. Eu digo risco no sentido de que nós não tínhamos uma estabilidade 100%, né, digamos, que nos desse uma viabilidade de uma certeza, mas a gente resolveu correr esse risco juntos. Então, tive a Isadora, eu tinha 29 anos, e trago a mesma visão que o Mano teve, que o momento, acho que mais especial para nós, homens, eu disse exatamente o que o Mano falou, a gente acompanha o crescimento da barriga. Eu me lembro de colocar muito música na barriga da Daya, colocava o fone de ouvido ou caixa de som, tocando muita música, e a Isadora reagia a isso, mas é o nascimento que é o momento, assim, ímpar. Quando a gente... tu vê, na época eu não quis equipe de gravação, porque eu não queria... Eu queria o mínimo de gente possível compartilhando aquele momento, até para tranquilizar a Daya. E aquilo ser um momento mais nosso. Sim. Muito mal comparando com pais que deixam de assistir a apresentação do filho para ficar filmando, né? E daí tu não assiste a apresentação ao vivo e depois tu nunca mais assiste a apresentação no celular. Então, perdem, deixam de ver o momento, de curtir o momento para ficar filmando. Então, hoje, até mesmo quando eu gravo, eu olho e deixo o celular gravando. Então, nós queríamos um ambiente, digamos assim, mais íntimo. Então, foi assim, o nascimento é o momento ímpar e dali uma imensa responsabilidade. E só para concluir, já que a gente está falando em música, sugiro que escutem uma música muito bonita que é This Woman Works, da Kate Bush. Tem uma versão também do Maxwell, que fala exatamente sobre isso. Tem naquele filme Ela Vai Ter um Bebê, é um filme bem legal do Kevin Bacon, antigo, né? Sim. E, enfim, tem essa música que fala exatamente sobre o trabalho do pai, que é quando o filho nasce e diz que, bom, agora a parte da mãe já foi bastante feita, vai mudar um pouco, mas agora começa o teu trabalho enquanto pai. E a primeira semana eu fui muito isolado, porque a minha sogra é técnica de enfermagem e a tia da minha esposa é enfermeira. E elas foram todas para o apartamento dela.
Eu não podia chegar perto da criança, né? Eu só dizia assim, ó, busca fralda, busca isso, busca aquilo, busca tal coisa. E eu, opa, posso fazer... Não, não atrapalha, não chegando perto já não atrapalha. Então, a primeira não atrapalhando já ajuda. Nas né? primeiras 2 semanas a gente se sente um inútil, isso é de fato, isso é verdade. Você, pai, que vai se tornar pai, se prepare, você vai ser um inútil, ainda mais com as tias e família da esposa ajudando. Mas foi um momento ímpar o nascimento, justamente. E todo pai de primeira viagem passa por uns perrengues, assim, né? Muito. Porque a gente... bom, eu, como mãe, meu Deus, assim, os primeiros 4 dias com o Francisco em casa, gente, foi surreal. Acho que eu virei 4 noites, eu e o Fabrício, assim, porque... Revezamento, 4 por a 400 gente, a gente fazia. tentando Agora é amamentar, tu. e tentando amamentar, e daí, demora para pegar o peito, e aí tu acha que a criança tá bem alimentada, mas na verdade fica com fome, mas daí tu não quer dar fórmula, daí tu quer continuar Sim. tentando dar o peito. Enfim, foi uma loucura. E a gente demorou até entender o mecanismo dele, como é que ele funcionava. Tipo um carro, né, que tu compra Isso, e não tu vem vai ler o né? manual, né, e Mas o carro depois tu ainda vai tem manual, entendendo, né? O carro ainda tem manual, o filho não tem. E carro tem série, então todos são parecidos, né? As crianças, As cada uma é crianças, uma cada e uma é nada uma. que um manual pudesse prever, né? E o que aconteceu contigo, assim, que tu lembra que foi uma coisa que tu pensou, nossa, que situação que eu não sei lidar com isso? Afora todos os aprendizados, né? Como dar banho, como trocar fralda, medir temperatura, se está na temperatura que deve estar, porque o bebê normalmente tem uma temperatura um pouco diferente da nossa, né? A respiração é mais rápida, o coração mais acelerado, o metabolismo. Então, são várias questões. Mas essa questão da amamentação, de estar saciado, né, de estar tendo a sua necessidade suprida de forma suficiente, isso foi um perrengue que a gente atravessou. A Márcia, nas 2 gravidezes, teve pouco leite, né, e na segunda a gente já estava preparado, considerando o histórico da primeira, mas na primeira, até a gente entender por que ele estava chorando tão repentinamente, sem motivo aparente e tal, né, e se dá conta que era fome. Inclusive a gente foi orientado porque tu aperta, a mulher aperta o seio, sai leite, em princípio, né, tá produzindo, mas a gente não tem uma medição ali para dizer, não, mas está saindo o suficiente ou insuficiente, né? Então a gente teve o auxílio, acho que no 3º, 4º dia a gente solicitou auxílio contratou uma enfermeira especialista nessa questão de mamãe e bebê, e que nos fez o exame da Márcia e viu, mas tu tá com pouco leite, não sei o quê. Aí teve que começar a mudar um pouco a alimentação, mais calórica. Ela nos ensinou a usar o Mamatute, que é uma mamadeirinha que sai uma sonda que entra junto com o bico do seio, então o bebê continua mamando, achando que está vindo do seio, mas está se alimentando porque está entrando junto fórmula com o leite, né? Então, o perrengue maior que me gravou mais assim, foi esse, assim, a situação de ver ele de fato alimentado, né? E é muito engraçado quando na primeira vez que ele mama a full, assim, porque a fórmula está entrando junto, ele quase desmaia. em coma, assim. né? Desmaia, Sim. aham. Desmaia. E isso a gente brincava também, o Fabrício. Eu disse, nossa, pro Francisco tá pronto para dormir, ele tem que sair em coma do peito. A gente brincava assim, porque tipo, era uma coisa assim que felizmente apagava, né? a Márcia não tinha nenhuma neura com a amamentação, né? Ela era bem desencanada quanto a isso. Óbvio que, né, toda mãe, toda mulher quer amamentar pelo menos os 6 meses de forma exclusiva, ou pelo menos bastante do peito, né? Com o Theo ela foi até 5 meses, com o Inácio até 4, e não tem o que fazer, é da natureza. Que a gente tem que Mas ser felizmente as flexível, fórmulas hoje estão muito próximas se não próximas, pelo menos muito completas, né? E sabendo disso, né, a gente estava bastante embasado da teoria de várias questões, mas na prática é bem diferente. Sim. Mas pelo menos quanto a isso a gente tinha a teoria de que a fórmula não precisa se encanar, porque a fórmula realmente ela vai dar ao bebê tudo que ele precisa, né? Talvez o que falte, o que se prescinda em relação à amamentação é a questão do aconchego, do contato e tal. Mas a gente com a mamadeira isso também faz, né? Isso se compensa na hora de aconchegar para amamentar, amamentar com a mamadeira, eu digo, né? Então, e durante o dia inteiro, né? Sim.
trocando carinho, trocando olhares e tal, né? Então, o vínculo, obviamente, a gente não tem dúvida que se formou da mesma forma, né? Mas, realmente, nos primeiros dias, chegou a nos causar uma aflição, porque realmente, logo que a gente começou a passar por isso, a gente fez mil e uma conjecturas até que veio a enfermeira essa e nos deu a real. E a partir de então, realmente, aprendizados diários, mas felizmente nenhum perrengue assim muito grave. Né? Sim. E tu, Issur, como é tu sempre foi? Isadora... Tu era do tipo que acordava de madrugada, quero saber. Sim. Eu até vou abordar um outro ponto, porque é muito parecido as vivências que a gente tem. O que o Mano relatou aqui, e eu me lembro de 2 perrengues, que era justamente uma fase que a Isadora também não dormia, acordava muito e chorava, e a médica logo alertou que poderia ser fome, realmente, porque é um dos motivos. E eram 2 motivos, eu me lembro muito, era fome e cólica. E cólica de gases, muitas vezes. Então, aquele exercício de bota a perninha para trás. E fiquei muita madrugada, bota a perninha e soca a perninha. Faz bicicletinha. E eu não sabe fazer bicicletinha. Vamos fazer bicicletinha. Tu já inventa musiquinha, né? Claro. Vamos fazer a bicicletinha para peidar de noitinha. E vai tudo virar uma brincadeira, porque não tem o que fazer, né? Sim. Ou tu vai te estressar, ou tu vai dizer, eu escolhi isso, eu quis ter esse filho e eu vou levar isso da melhor maneira possível. Então, eu percebi isso de perrengue eram essas 2 coisas, mas eu queria abordar um outro ponto de vista, de coisas que muitas vezes as pessoas passam despercebido. Muitas vezes, a palavra não é preconceito, mas é muito ruim a gente, homem, estar sozinho com um filho pequeno em algum lugar. Não sei se tu passou por isso, eu passei por muitas vezes das pessoas desconfiar da capacidade da gente de dar conta do recado com a criança. Eu era um pai da Isadora com 6 meses, a Daya ia trabalhar, logo que ela voltou ao trabalho, e eu ia fazer minhas atividades, muitas vezes, em algum lugar ou outro, a Daya no trabalho, eu levava a Isadora junto, e levava a bolsa com o bico, com a mamadeira, com tudo. E muitas pessoas perguntavam, mas cadê a mãe dessa criança? Não, a mãe está trabalhando. E tu tá sozinho com uma criança, no entendimento de que eu era bastante jovem, talvez por isso, mas de que a gente não consegue dar conta de um filho pequeno, de uma criança pequena, Sim. sem a presença da mãe. Isso foi uma constatação. E, inclusive, outra questão que é perceptível, abordando para um lado mais social, faço uma constatação. Em quantos restaurantes a gente vai estabelecer, a sociedade entende sobre de quem é a responsabilidade, né? Eu tinha uma bronca enquanto eu fui vereador em Novo Hamburgo e eu tentei legislar sobre isso, na época a gente discutiu isso, e eu me lembro que o sindicato, o Sindigastrô, disse que ia trabalhar uma construção nessa mentalidade, de muitos estabelecimentos que tu vai e que tu dá de cara, tu precisa trocar a criança e o banheiro, o trocador está dentro do banheiro das mulheres. E eu bronqueava com isso. Não, mas por que ele não está num lugar neutro? Eu tive que ir em lugares, eu confesso para vocês, eu fui em restaurantes onde eu troquei a Isadora em cima da mesa. Num segundo piso, num ambiente, num canto, me puxaram para um canto porque eu não tinha no banheiro masculino lugar adequado e eu não podia adentrar o banheiro feminino para trocar minha filha. Sim. Então, isso é uma questão que a gente tem que evoluir. E não tinha uma mulher para fazer E não tinha uma mulher para fazer isso. Então, ou seja, como ser um homem não pode estar sozinho com uma criança de 6 meses, que troca fralda de 3 meses, de 4 meses, de 1 ano. E tem muitos... Joga essa responsabilidade para a mulher, né? Exatamente. Não, o trocador está dentro do banheiro das mulheres. Então, a mulher tem que fazer esse serviço, não. Então, essa é uma mentalidade que a gente tem que avançar. Muitos homens, eu vejo muitas vezes, dispostos a ser mais participativos, mas não há um incentivo muito grande. Não que tenha que haver um incentivo, mas ainda há uma visão muito retrógrada de quem é a responsabilidade e quem tem condições de dar atenção para uma criança nos primeiros meses de idade. Eu senti isso muitas vezes, em muitos momentos. E tem uma questão, assim, de nós mulheres, assim, enquanto mães, no início, eu acho que a gente é um pouco controladora, assim, né? Eu acho que tem isso, esse instinto materno, né? É que os homens são mais sem noção de vez em quando, realmente, Sim. né? Mas eu acho que isso é muito instintivo e eu acho que nesse sentido, às vezes a gente perde um pouco a mão no sentido de, não importa se tá trocando a fralda diferente de mim, mas se tá trocando, tá ok. Não, sabe? Tipo, não tem que ser como eu porque eu faço melhor. Então, acho que as mulheres também têm esse lado um pouco controlador que às vezes impede os homens de assumirem mais o protagonismo. Mas tem uma pessoa que é mais né? isso. A sogra. A sogra, o Pedro está ali no bastidor, nos acompanhando, eu tenho certeza que sabe o que eu estou falando. Nas primeiras semanas, a sogra, se a gente não tiver muito cuidado, a gente é um inútil, né? Eu não tenho... beijo para minha sogra. Não tenho que reclamar da minha, tenho certeza que tudo que fez foi sempre para ajudar e sempre ajudou muito.
né? Mas ela também foi Tu não vai muito deixar só eu. respeitadora. Tu não vai deixar só eu mal com a minha sogra aqui, né, mano? Não, mas Tu dá pelo menos uma brincadinha também aí, só eu. Mas ela sempre foi Corta essa muito parte. respeitadora do espaço, né? Mas, sem dúvida, o que a Lola falou é fato, assim, né? O instinto de a mãe não é algo consciente, não é algo que ela pretende afrontar ou competir, mas realmente é da natureza, me parece, que a mãe tenta saltar na frente e parece, já se acha pronta e preparada para fazer a troca da fralda, o banho, não sei o quê. Bom, a minha esposa ela não deu banho no Inácio, no Theo muito pouco, assim, mas não deu banho no Inácio, a primeira vez foi aos 5 meses, né? E eu sempre fiz questão de trocar fralda, porque como a mãe tem a amamentação de momento entre os dois, eu fazia questão de ter os outros, que são também constantes, como a troca de fralda, o banho e tal, para ser um momento nosso, né? Ai, Que que legal. compensasse, E isso, né? e isso, obviamente, é uma situação que o casal tem que tentar botar na sua rotina. Isso assim, é né? bem importante. A mãe abrir espaço para o pai poder entrar. Exato. E o pai fazer uma força para entrar. Exatamente. Porque daqui a pouco a mãe, até no instinto, dá uma brecada, o pai já vai para trás. Bom, então tá. Então, Isso que a Lola sim, falou. exatamente. Vou ficar Não aqui. sabe fazer tão bem quanto eu faço. a Mas Isso está tentando também- fazer, está desenvolvendo, está E isso aprendendo. também foi uma conversa, que eu falei que a gente tinha toda a teoria, né? A gente leu bastante antes do nascimento do Theo. Então, isso foi uma coisa que a gente conversava bastante, né? Não existe, eu faço melhor que o outro. Não Ainda existe que eu certo e faça errado. diferente ou que eu seja um pouco mais atrapalhado, Tá ele limpo, vai estar tá? Não vai tá tá assado, feito, não tá, tá pronto. vai estar feito, ele vai estar feliz, o pai vai estar criando cada vez mais vínculo, né? E eu acho que isso tem que também ser fomentado. É verdade. E felizmente a gente vê que aos poucos, no dia a dia, isso tem aumentado, né? Então A tem gente que ter vai- iniciativa de ambos. A gente vai se encaminhar para o intervalo agora, mas a gente volta já já, o papo está muito bom, não sai daí, Mulher de Fases já volta. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. No almoço, maior buffet do Vale. À noite, combo com rodízio de pizzas, buffet de sushi, comidas quentes e refri liberado. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora. Disse que em sua cama eu não deito mais não. A casa é minha, você que vai embora. Já pra saia da sua mãe e deixar meu colchão. Ela é prona, e aí vai. Mulher de fases, né? Mulher de Fases. Mulher de fases. Nossa, eu tô adorando. Tu pode, eu acho que eu vou te contratar para te fazer todas as Mulheres de Sonorização. Fases. Vai só ser o a Derico da sonorização. Lola. O Derico. Derico se enterrou. Adorei. Vai ser o músico e assessor para assuntos aleatórios. A gente está de volta com Mulher de Fases. A gente terminou o primeiro bloco falando que nós mulheres, às vezes, tentamos controlar demais, né, a maternidade. A gente acaba impedindo os pais de atuarem um pouco mais participativos aí na criação dos nossos filhos, principalmente quando eles são bebezinhos ali na primeira infância. E realmente isso acontece, assim, eu me lembro bem, assim, de mim quando os meus nasceram, que em vários momentos, assim, eu achava que eu
eu sabia fazer melhor ou que não iam fazer tão bem quanto eu. E isso me causou vários Mas eu acho que problemas. isso é da natureza, Lula. Porque eu fiquei sobrecarregada, né? Assim, e nos primeiros meses é muito complicado a mulher, porque ela está ali na fase puerperal, né? Que tem uma overdose hormonal gigantesca, enfim, é uma bagunça geral. E eu tive até um pouquinho de depressão, enfim, foi bem complicado, porque a estafa física se misturava com a estafa emocional e com a privação do sono, e aquilo tudo se acumulava, né? E num determinado momento deu uma bugada, assim, no negócio. A privação, né? do sono é É fatal, né? fatal, é horrível, né? É muito terrível. Desencadeia todo um estresse, né? Todo um estresse. Como é que eu posso dizer, qual é a palavra? A gente fica impaciente. Sim. Impaciente Intolerante. em um momento que tu tem que ter muita paciência. Mas eu compreendo também, né, Lola, o contraponto de muitas mulheres que devem ter muitos maridos que, como eu disse, muito mais eles talvez atrapalhem, não é a palavra, mas sejam um peso, às vezes, que não contribuem com muita coisa. E tentam Sim. fazer, e atrapalham, e ajudam. E existe aqueles, infelizmente, a gente convive em ambientes masculinos, né, mano? Ainda existem aqueles que se orgulham de dizer, eu não troco fralda, Aham. eu não faço isso. Principalmente, a gente vê gerações mais antigas nesse sentido, né? Existe ainda alguns que dizem, não, eu nunca troquei uma fralda, isso é coisa de mulher, isso é serviço de mulher. Sim. Então, Aí a gente, tem- infelizmente, vê muito disso ainda, o que é de uma... Tem de uma situações tipo... infelicidade É o completa, chamado né? machismo O que estrutural, né? E estrutural. Onde eu fazer o papel de pai, eu trocar uma fralda, eu alimentar meu filho, eu lavar uma louça, é algo, digamos assim, a ser combatido em nome da masculinidade, que é uma de uma Não, idiotice, tipo esse desculpa o exemplo termo, que tu sem deu tamanho, né? de sair com a Isadora ou com o Gael que seja, sozinho, né, sem a mulher junto e tal. Daqui a pouco tu vai numa reunião de outros homens e não tem o que fazer, tu tem que levar a menina. Né? Aê, tá de babá hoje? Não, cara, tô de pai. É natural, né? Tô de fazendo pai, meu- tô fazendo meu o papel. meu mood normal. Exato. entendeu? Não Existe tô de muito babá. disso, a gente Eu não percebe sou muito uma disso. pessoa de fora Sim. que tô cuidando da criança, eu sou o pai da criança. E né? sabe Então, que tem falta um pouco de entendimento, às vezes, com relação a isso, né? Eu estava dando uma olhada no relatório da situação de paternidade no Brasil e tem um dado bem interessante que mostra que a participação ativa dos pais tem relação direta com a saúde da família, né? De uma forma geral, assim, né? Porque quando tu tem um pai presente, tu não deixa a mãe sobrecarregada, né? Perfeito. E tu consegue ter uma harmonia melhor dentro da estrutura familiar, né? E isso acontece muito porque muitos casais se separam no primeiro ano do filho, né? Isso é uma informação bem importante. Acho que eu não sei o dado agora, mas é mais de 30% assim que se separam no primeiro ano de vida. E muito acontece em função disso, porque na verdade quando o casal tem um filho, tu mexe no equilíbrio, sim. né? Com certeza. Do casal, né? E se tu não tem um apoio, às vezes a mulher tá esgotada em casa, né? E se o marido não tá ali no dia a dia dividindo, né, igualitariamente as tarefas, né, e fazendo a parte dele, como é que ele vai cobrar que a mulher esteja disposta para conversar, para ir para a cama, né? Porque a relação muda também nesse sentido. Eu ia justamente falar não uma frase, tem existe como uma frase um que diz casamento assim- sobreviver nessa bagunça, né? E se os dois não pegam junto, e se não fazem, né? Se o pai certeza. não está ali ajudando, é bem difícil. Esse negócio que faz parte do relacionamento do casal, o meu pai utiliza muito uma frase que diz o seguinte: o que vai acontecer na cama de noite começa no café da manhã. E é verdade. Sabe o Nelson. É verdade, o jeito teu que tu pai vai é ter, muito como vai ser a sábio. relação ao longo do dia, como tu vai Com lidar, tudo. certeza. Isso se torna natural, né? Então, participar, isso tu falou de ser participativo, de contribuir no dia a dia. É o tal de do construir. terceiro turno de trabalho, né? Se o pai realmente não tá ali para também pegar junto no terceiro turno, vai querer o quê no quarto, né? Exatamente. No quarto turno e no Literalmente. quarto E de no dormir, quarto né? de dormir Literalmente, mesmo. então, Realmente. Essa participação, essa responsabilidade, ela é muito grande. E é óbvio que também o casal vai ter alguns incidentes, porque eles vêm de criações diferentes, né? Sim. Sim. Vem de criações diferentes. E isso, então, já é difícil a gente ter um convívio quanto casal. Quando entra o filho nesse processo, ele muda muito. E a gente brinca lá em casa, inclusive, que o filho que mais dá trabalho é o mais velho, que geralmente é o marido. Né? A gente teve um momento, a gente tem uma amiga que é psicóloga,
uma amiga do casal, que ela costuma falar muito isso. Ela diz, não, o filho, o pior problema é o filho mais velho, que dá, aquele de 40 e poucos. Aquele ali é o que mais dá trabalho. Sim. E muitas vezes a Lola riu aí porque fez alguma identificação, provavelmente. Não, mas é que na verdade, assim, eu acho que a gente vai mudando, ninguém continua o mesmo, né, dentro de um relacionamento, porque a gente vai se transformando, a gente vai mudando de opinião, a gente vai mudando de fase, a vida vai se transformando, a rotina vai se transformando. E quando os filhos vêm, eu acho que isso é muito maior ainda, porque entram outras pessoas, né? Perfeito. Outras personalidades, outras necessidades. E a gente precisa, além de se encontrar enquanto marido e mulher, a gente também precisa se encontrar enquanto pais, né? E eu acho que durante um tempo, principalmente quando os filhos são muito pequenos, a gente meio que veste só a capa de pai e mãe, né? E aí acaba deixando de lado a outra parte, porque eles estão precisando mais, né? Eles estão muito mais carentes de atenção. E acho que nesse momento, às vezes, dá uma certa ruptura, assim, né? Um atrito. E daí tu olha e tu pensa, nossa, mas onde é que a gente foi parar, entendeu? Porque mas eu acho que é importante um o casal, infinito. ainda que isso não seja um movimento natural, o casal tem que ter racionalmente um acerto de quarta-feira é o dia do casal, ou domingo é o dia do casal, a criança nos avós e vamos fazer alguma coisa. Estabelecer, ainda que, como eu falei, não seja natural, que se saiba que a maior necessidade é da criança e que a gente acaba tendo nossos esforços voltados para as crianças, a gente não pode descuidar do casal, né? E a paternidade nos ensina que isso, se não acontecer, né, se não acontecer também a observância daquele lado que tem uma esposa, que é a origem de tudo, né, que a origem começou no relacionamento a dois, se a gente descurar disso, aí realmente a família tende a ruir. Então, acho que realmente todos precisamos focar nos mais necessitados, que são os filhos, mas tem que ter um cuidadinho aquele residual. Olhando, né? Né, Escutando a experiência gente. dos mais velhos, né? Meu padrinho, Flávio, tu conhece? Uma vez de brincadeira, no início, a Isadora era pequena, em algum momento a Daia me chamou de pai ou eu chamei ela de mãe. Assim, e ele falou assim, não, pode parar. Quando começar a se chamar de pai e mãe, aí daí começou a ficar ruim, porque vocês não vão fazer nada depois lá no quarto com o pai ou com a mãe de vocês. Então, essa história de se chamar de pai e mãe, aí vocês podem cortar agora. E a gente guardou isso como uma coisa positiva. E uma contribuição só do momento que eu estou vivendo, que é ímpar agora e que a Lola está perto de viver e o Mano também está perto de viver, é que com a chegada da adolescência dos filhos da gente, tu começa... Tá um pouquinho perto, porque com 11 já começa. Tô longe. Com a chegada da adolescência... Tá com 8, né? Mas, a gente começa a conviver com um novo adulto dentro de casa. O Theo tem 4. Ah, tá, o Theo tem 4, né? Então tá bem longe. 8 meses o Inácio. 8 meses o Inácio, A gente começa a conviver com um outro adulto dentro de casa. E isso muda toda a configuração. Deixa de ser aqueles filhos que tu vai colocar na mesa, eles vão comer o que tem na mesa, para tu ter uma pessoa 30 minutos antes perguntando o que vai ter para o almoço. Questionando E tudo. questionando e opinando e participando e convivendo como um adulto na residência. Mais um adulto para utilizar o banheiro, mais um adulto para, entre aspas, né, para usufruir da casa e muitas vezes não contribuir na arrumação da casa. Então, é um momento muito ímpar que a gente está vivendo agora, quando a gente achou assim, bom, estamos treinados para ser pai, estamos. Aí vem a adolescência. Sim, eu brinco que é tipo o jogo de videogame, né? Cada fase é mais difícil, assim, né? Isso. Mas enfim. E o chefão está crescendo. As crianças. Sim, exatamente. E tem a questão, assim, de também os casais que não conseguem, assim, né, superar tudo isso. Muito. E acabam se separando, efetivamente, né? E aí a gente entra em outra seara bem sensível, assim, que é essa questão da manutenção do filho, né, sem estar presente no dia a dia. E hoje ainda a gente tem leis, enfim, que protegem a mulher, protegem a família no sentido, né, de pensão alimentícia e tal, mas mesmo assim, hoje em dia tem muitos pais que simplesmente não pagam ou acham que aquele valor é para mulher, né? Tipo assim, não conseguem separar as coisas. Eu não vou dar 30%
do que eu ganho para ela. Às vezes é uma frase que eles falam bem nesse tom mesmo, assim, porque não entendem que aquilo não é um favor, né? Como é que tu, mano, que está bem dentro dessa parte das leis mesmo e tem convívio direto com isso, essa questão de ter a lei da pensão alimentícia e de hoje em dia, se tu não pagou, tu vai efetivamente preso. Isso tem mudado a forma como os homens agem com relação ao pagamento? Ou isso, eu vou ser preso mesmo e deixa assim, depois eu vou ser preso de novo e vou atrasar de novo? E como é que funciona? Na verdade, a lei da prisão civil, né, que é a prisão que não decorre de um crime, mas decorre... A gente tinha no país a prisão civil por 2 motivos. Ou por depositário infiel, ou seja, tu recebe algo para guardar por uma força contratual ou legal, e essa coisa, quando ela é procurada, não existe mais, tu não cuidou da forma como devia, ou por pensão alimentícia. Hoje o depositário infiel não prende mais, então só existe mesmo prisão civil por falta de pagamento dos alimentos. Isso já não é de agora, já acontece há bastante tempo e sempre foi um último recurso que a lei estabeleceu, né, a privação da liberdade como forma coercitiva de pagamento. E obviamente que ninguém quer frequentar os nossos presídios, então o poder da prisão civil ele é bastante contundente, né? Mas o a lamentar é ter que se chegar nesse ponto, né? De a mãe ter que entrar com uma ação, tentar de todas as formas receber, porque, como eu falei, a prisão ela é o último recurso, então se intima o sujeito, o devedor, o oficial de justiça eventualmente penhora alguma coisa, até que realmente a criança esteja com notória dificuldade de se manter durante o mês, a mãe não dá conta de sustentar a família, ou mesmo que dê, né, mas existe a obrigação alimentar do pai, e se ele de todas as formas tenta se escapar dessa obrigação, o efeito concreto é realmente determinar a prisão, expedir o mandado de prisão, e isso costuma gerar uma consequência bastante positiva, porque antes mesmo de ser cumprido, na medida que o alimentante saiba que existe um mandado de prisão na rua e que ele a qualquer momento pode ser preso, ele providencia o dinheiro, ou pelo menos parte do dinheiro, já entra com um pedido de acordo do saldo, sabe? Sim. Então, realmente, o poder da ameaça de prisão ele é bastante grande e causa esse efeito positivo, digamos assim, de fazer o dinheiro aparecer. Mas é realmente lamentável que se tenha que chegar a tal ponto, né? Felizmente, tem pais que entendem que aquele auxílio que eles dão não vai ser para a mulher. A mulher se separou, já está com outro macho aí e vai usar o meu dinheiro para usar com ele, sabe? É aquela dor de cotovelo que não cura nunca. Mas não, né? Como se a criança que estivesse sob a guarda dela não comesse, não vestisse, não Pois estudasse. exatamente. Então, óbvio que aquela merreca que normalmente os caras acham que é grande coisa, mas que normalmente é uma merreca que eles alcançam, óbvio que vai ser consumido toda e mais um tanto pela criança, né? Muitas vezes a gente vê eles dizendo que 30% é muito para ele pagar a título de alimentos, quanto que se a criança estivesse, se a família estivesse ainda formada e constituída e não, ou tivesse ocorrido a separação, ele estaria gastando muito além dos 30%. Com certeza. Uma criança, a gente sabe o gasto que dá. Então, realmente são argumentos que, e hoje em dia eu estou substituindo uma vara de instância velha que tem também competência para vara de família, e a gente ouve isso desde o início da minha carreira, né? A gente ouve essas desculpas, não, 30% é muito, eu não consigo, não sei o quê, mas só um pouco. Mas daí se a criança estivesse ali, tu ia estar gastando muito mais. É que o cara quer viver a vida de solteiro ou ter uma vida, e como ele não está presente na rotina da criança, talvez ele ache que o que ele está dando é algo que é suficiente, né? Quando a gente sabe que não é. Quando tem a criança no teu dia a dia, tu sabe que é pedido disso aqui,
ou surge um gasto necessário que tu não tem como evitar ali. O nome é pensão alimentícia, né? Mas, na verdade, a pensão, ela não é só para os alimentos, né? Porque uma criança não vive só de alimentos. Só de comer, né? Só de comer. Ela tem, se veste, ela tem todo escola, um ela gasto tem... da sua vida, né? Como eu falei, vestir, comer, estudar, tênis, calça, camiseta. Nossa, e eles crescem muito. Fazer um esporte que é importante, fazer uma aula extra fora a escola, né? Então, óbvio que a gente fala dentro do ideal. Tem gente que não vai ter condições e tal, mas certamente aqueles gastos dentro da condição da família, né? Eles vão muito além de 30% da renda do pai. Então, realmente achar que a pensão que está alcançando pode ser desviada para outras finalidades é não ter noção do quanto realmente uma criança consome, né? Exatamente. Uma ou várias, né? Dependendo do número de filhos. E no Brasil a gente tem uma realidade, tipo, uma realidade que é muito diferente, né, de outros países. Assim, a gente tem um contingente gigante de mulheres que criam seus filhos sozinhas. Agora nas Olimpíadas mesmo, né, a mãe da Rebeca, né, que foi a nossa ginástica revelação lá nas Olimpíadas, ela tem 7 filhos e ela sustentou os 7 filhos, criou 7 filhos sozinha, como empregada doméstica, né? E essa é a realidade de muitas mulheres hoje em dia que não tem esse suporte e, claro, vão se virar, vão fazer acontecer, vão dar um jeito, vão ter uma rede de apoio que vai suprir em partes, né? Mas fica um residual aí de crianças que estão crescendo à margem, né? E nem sempre vão ser uma Rebeca que conseguiu, né, estar nesse lugar hoje, né, e chegar até esse lugar. Superar a diversidade. Superar a diversidade e chegar lá, né? E ser pai é isso, né? A gente realmente precisa olhar para os nossos filhos com... não só com o olhar no presente, a gente precisa olhar com o olhar no futuro, né? Porque a gente está formando pessoas, a gente está formando o novo cidadão, né? As novas pessoas que vão ocupar as vagas de trabalho, que vão se relacionar umas com as outras. E acho que a gente tem um papel fundamental nesse sentido. Qual o maior desafio que tu acha que é ser pai hoje em dia, assim, no mundo que a gente está vivendo, Issur? No mundo mais atual, Lola, eu em 2000... O mundo mais atual, tá? É bem atual, né? Eu ia dizer da diferença... Eu percebo, assim, uma dos grandes impactos que eu percebo da diferença da minha juventude, da minha adolescência em relação a hoje, é a influência das redes sociais e dos equipamentos eletrônicos. Eu ia dizer as telas em geral, né? As telas em geral, né? Então, tirar a criança de dentro da tela. E eu percebo hoje o quanto... tu pode fazer uma mescla aqui entre o professor e o pai, né? O quanto a influência dos digital influencers ou de um youtuber, o quanto de alguém... Instagrammer. Né? Instagrammer, que seja na rede social. TikToker. O quanto eles têm uma influência muito grande e uma presença mais constante no dia a dia, na hora, na carga horária diária dos nossos filhos do que nós como pais. Eu sou filho de dona de casa, da profissão muito comum nos anos 80, e era uma profissão, porque ser dona de casa dá muito trabalho, muito mais que muito trabalho que o marido faz na rua, é ficar em casa cuidando da casa, dos filhos, da estrutura Com toda. certeza. Então, eu sou filho de dona de casa, mas eu sou de uma geração que tinha isso muito, mas atualmente não se vê mais muito isso. Hoje, a mulher está inserida no mercado de trabalho, o homem também, na busca constante pelo seu dia a dia. E aí, muito quem faz presença para os nossos filhos, quem convive com eles, são as redes sociais, são essas telas, como o Mano muito bem, como o Fernando muito bem destacou. Então, concluindo, né, a influência maior que eu sinto é isso, é conseguir ser um pai como tem que ser, num mundo de muitos direitos e poucos deveres, e uma extrema exigência de permissibilidade da nossa parte. Que a gente tem que ser permissivo com tudo, porque se tu não permitir, tu é retrógrado, tu é quadrado, tu é ultrapassado, e é isso. E há algumas coisas que a gente tem que sustentar ainda. É a questão dos limites, a gente não pode abrir mão de certos limites, né, que a gente precisa dar. E a gente tem, por outro lado, qual era o meu convívio quando eu era
tinha 13, 14 anos, eu ia na esquina comer bergamota com a gurizada e ficar falando besteira, chutando bola na parede, e a gente dialogava com pessoas da nossa idade. Hoje eu tenho uma filha que ela tá no mundo, na internet, com pessoas com uma idade muito maior, com muito mais experiência de vida, e esse é o convívio dela na rede social. Então, que bom, eles avançam, acho que eles amadurecem mais rápido, mas a preocupação que eu tenho com a minha filha é que ela vê muito mais problemas do mundo que eu não via quando eu tinha a idade dela. A eu acho atividade, né? A gente via, parece que a gente tinha muito mais perspectiva de futuro, positiva de futuro, e não via tanta maldade, tanta frieza, tanta racionalidade do mundo como eles veem hoje. Eles estão mais expostos, né? Exato, e na verdade eles, assim eu como a desse gente lúdico, sabe? A gente tinha uma juventude mais lúdica, uma infância mais lúdica, né? eu acho que embora eles estejam mais livres no sentido de ser uma geração que já vem mais disruptiva, já vem aceitando o outro de uma forma diferente, né? Eles têm eles já nascem com isso, com essa abertura, né, para todos os tipos de pessoas, para todos os tipos de crenças, para orientação sexual, enfim, eles já vêm com isso. Embora eles tenham tudo isso de positivo, eu acho que eles estão muito expostos a uma realidade que eles ainda não têm maturidade suficiente para entender, compreender e realmente processar da forma correta, né? Então a gente percebe muitos jovens, tipo na idade um pouco mais velhos que o Francisco, mais para a idade da Isa, que são bem pessimistas mesmo, assim. Muito. Né? Porque estão expostos a muitas notícias, a muitas informações que eles não têm maturidade para entender que até onde eu posso controlar e até onde eu não posso controlar, né? Que é uma coisa super importante. Então a gente também tem esse desafio de conseguir mostrar no dia a dia, né? Quando a gente consegue sentar para conversar. E isso é uma coisa que lá em casa a gente sempre faz, assim, a importância de sentar à mesa, sabe, todo mundo come junto, todo mundo senta à mesa para comer. Esses momentos, hoje é a nossa sexta-feira. É sexta-feira hoje, tá? O programa está sendo gravado. A nossa sexta-feira, que é a sexta-feira especial, tipo, toda sexta-feira a gente escolhe um filme, a gente faz uma janta diferente. Então, acho que essas pequenas coisas, quando a gente vai conseguindo introduzir na família, isso também abre umas janelas de um contato, uma conexão maior com a família, e daí tu consegue... E ocupam espaços que às vezes as telas tomam se tu não preenche, né? A gente tem que oferecer oportunidades, coisas novas, entendeu? E também tentar conectar nesse sentido. E, mano, tu também tem 2 meninos, né? Sim. E eu acho que nós que temos... tu também tem 1 e eu tenho 2... Eu acho que hoje a gente tem um papel bem importante, assim, com relação a criar homens, né, para o futuro, numa sociedade como a nossa, que é ainda muito machista, muito patriarcal, que tem um machismo estrutural gigantesco, assim. Como é que tu pensa, assim, a criação dos meninos para eles serem homens diferentes, que valorizem as mulheres, que sejam emocionalmente mais saudáveis? Na verdade, indo por essa tendência que felizmente tem ocorrido, né, de percepção de que todos têm as suas diferenças, mas no fundo somos todos iguais, iguais nas nossas diferenças, justamente porque é isso que nos torna humanos, né? Então, as opções da pessoa, as procedências da pessoa, isso não é relevante se a pessoa tem caráter, se a pessoa tem uma forma adequada de se portar, de tratar os outros, né? E é isso que me parece que são os maiores valores. Fora as questões comportamentais, o exemplo que tu nem percebe que está dando em casa, né? Beijar sem limite, abraçar sem limite, incentivar carinho entre amigos, e especialmente com as pessoas de casa, os parentes, os avós, os tios, padrinhos e tal. Então eu acho que externar essa sensação de proximidade, externar amor, né? Isso é o que vai efetivamente deixar na criança aquela formação para quando tiver maduro e poder realmente estar no mundo, transmitir isso de uma forma plena.
Porque realmente, se a criança é deixada de canto e é instruída pelas telas, tu não tem ideia do que possa vir a se tornar. Então, se tu não passa o exemplo, se tu não passa aquele comportamento como referência para a criança, sabe-se lá qual vai ser a referência que vai formar aquele caráter, aquela personalidade. Verdade. O fato de ter, me metendo na tua pergunta, o fato de eu ter em casa uma filha, uma irmã mais velha para o Gael, ele me facilita muito esse processo. Tanto pela orientação que ela traz, ela também, a Isadora, ela tem uma opinião muito formada, é uma menina muito que pensa por si, muito independente no seu pensamento. Ela acredita muito em muitos movimentos que são importantes hoje em dia, como tu destacou, de respeitar as pessoas, de respeitar a diversidade. Então, e isso ajuda muito. Até porque ela traz uma fala mais atual, que talvez seja a linguagem mais que ele está mais acostumado ali, de acompanhar um youtuber ou outro. Então, tem esse lado, a presença da menina e a maneira como a gente lida com ela dentro de casa, diz muito para ele em termos do exemplo também. Né? Nunca teve diferenciação entre os dois, nenhuma, em nada. Ela trouxe manifestações já para a mesa, traz na conversa no dia a dia em casa, do que ela convive no dia a dia, dos amores, dos afetos, da paixão, tudo, e ele acompanha tudo isso, ele percebe. Então, para ele nada é tabu. Então, isso me facilita muito nesse processo, eu acredito, né, a presença da minha filha junto com o irmão dela. Eu me lembro muito, eu fui criado humano, tenho uma irmã mais velha também. Tu é a irmã mais velha, no caso, né? Tu é a mais experiente, no caso, eu tenho uma irmã mais velha, e eu sei o quanto isso fez diferença para mim, em termos de respeito à mulher em relação a amigos da infância, adolescentes, vizinhos que não tinham irmã mais velha. E que talvez o ambiente da sua casa tinha um ambiente muito mais machista, não necessariamente por isso, mas a ausência talvez de uma outra menina transformasse para um pai daqueles meninos um ambiente ainda mais machista do que isso, né? Sim. Eu tenho um relato, só para concluir, que foi muito engraçado. Quando eu descobri que nós estávamos grávidos da Isadora, foi muito legal, divertido, e depois quando eu busquei o exame para saber se era menino ou menina, eu liguei para um amigo, e eu disse, acabei de saber aqui, eu vou ter uma menina. Daí ele falou assim, uma menina. Eu disse, não, mas vai ser legal, vai ser legal. Nesse tom, exatamente. Por quê? Porque na visão dele, era necessário que eu tivesse um filho para ser meu parceiro, para jogar bola, para andar de bicicleta, para tudo. Como se uma menina não pudesse ser parceira para tudo isso. E como se tu pudesse garantir que o menino será teu parceiro, né? Não vai ter outros interesses, nada a ver com os teus. Exatamente. E aí eu vi o quanto para aquele amigo era importante, talvez, ele ter uma filha mulher, ele ter um pensamento diferente. Porque a gente percebe isso ainda hoje, assim, ele meio que não foi de lamento o termo, mas naquela esperança de que fosse ser um menino e um parceiro para tudo. E eu, muito pelo contrário, Isadora, assim, foi uma experiência de vida sensacional para mim, tem sido, né? A gente, como pai, acha, quando nasce, que vai ser muito ciumento para tudo, e quando começar a namorar, e aquela brincadeira, que vai ter uma espingarda, não vai ter uma espingarda, e tu sabe que isso vai se desenvolvendo natural, e hoje tudo que eu quero e tudo que eu torço é que o menino que ela se apaixonar, ou a pessoa que ela se apaixonar, tenha por ela o mesmo respeito, dedicação, empenho que ela tem na casa dela. Eu sempre brinco, filha, só não aceita menos que isso. Exatamente. Menos do que a gente proporciona para ti. Então, é uma experiência a cada dia, e hoje, né, a gente fala, os amigos perguntam, mas já está namorando? Eu digo, olha, acho que está, e seria tão natural quanto o Gael está namorando, então, exatamente. Muito natural isso para mim hoje. A gente está se encaminhando para o final filho, do programa. É sempre triste quando eu termino, eu sempre fico com o coração apertado, porque eu queria ficar conversando muito mais tempo. Mas eu quero super agradecer vocês, nossa, muito bom reencontrar vocês, lembrar dos nossos velhos tempos de Lady Jane, cantar um pouquinho. Então, vamos nos despedindo aqui. Eu quero dizer o seguinte, né? Feliz de quem escolhe ser pai, né? De quem escolhe ser referência para o filho, de quem escolhe assumir todos os riscos, mas também toda a potência que ser pai representa. Então, eu quero mandar um super beijo para o meu pai, que é uma super referência para mim, que foi pai e mãe durante um tempão, né? Ai, me emocionei. Foi pai e mãe durante um tempão, mas que sempre fez o melhor por nós. Pai, te amo muito. E um super beijo pro melhor pai que o Caetano e o Francisco podiam ter, que é o Fabrício, meu marido. Te amo demais, amor.
Um tchauzinho para vocês, foi uma delícia estar aqui hoje e até o próximo Mulher de Fases. Beijo, seu Nelson.